As duas maiores facções criminosas do Brasil passam a ser oficialmente consideradas organizações terroristas pelos Estados Unidos a partir desta sexta-feira. A medida adotada pelo governo de Donald Trump coloca o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho na mesma arquitetura jurídica utilizada por Washington para combater grupos terroristas internacionais, cartéis de droga e organizações armadas transnacionais. O anúncio representa um dos movimentos mais significativos da política de segurança norte-americana para a América Latina nos últimos anos e marca uma mudança de paradigma na forma como os Estados Unidos enxergam o crime organizado no Brasil. Mas o que é que muda na prática? Quem vai nos responder é Hugo Braz Martins da Costa, professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e pesquisador do Lab Mundo. Muito boa tarde, Hugo. Com essa possibilidade de responsabilização criminal de quem fornecer aí apoio material ao PCC ou ao Comando Vermelho, os Estados Unidos eles passam a criar aí riscos jurídicos para empresas, bancos e operadores logísticos que tenham relações com áreas de influência dessas facções, ainda que sejam indiretas. Quais são os efeitos políticos e econômicos dessa mudança aqui no Brasil? Boa tarde, Rafael. Prazer estar falando com você, com a audiência do Metrópolis. Sem dúvida, essa medida ela é um marco nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos no âmbito do tratamento das questões do crime organizado. Em primeiro lugar, porque ela é uma decisão unilateral dos Estados Unidos, ou seja, uma decisão soberana dos Estados Unidos, mas que tem implicações extraterritoriais e implicações diretas para o Brasil. Nesse sentido, a primeira questão fundamental é que ela tem como mote uma classificação de terrorismo em organizações que na legislação nacional brasileira não podem ser classificadas como tal. Isso porque a gente sabe que a legislação brasileira, seguindo o que as normas multilaterais criadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelas demais organizações das Nações Unidas, como a Assembleia Geral, classificam as organizações terroristas como aquelas motivadas por discriminação, preconceito, por motivos que não, motivos políticos, ideológicos, étnicos, religiosos, e não por motivos meramente econômicos, que é a natureza fundamental desse tipo de organização criminosa, como o PCC e o Comando Vermelho. Nesse sentido, adotar e ao classificar essas organizações como organizações terroristas na legislação americana, o que se coloca é que elas passam a ser enquadradas dentro de um risco direto à segurança nacional dos Estados Unidos. Nesse sentido, isso tem implicações muito severas, porque permitem, a partir de um conjunto de legislações nacionais, que as atuações do executivo americano sejam, primeiro, muito mais livres para agir em relação a essas organizações. Então, diferentemente de outras questões como crime organizado, de uma natureza mais geral, no qual a presidência dos Estados Unidos age a partir de um conjunto de freios, a partir de um conjunto de pontos de veto institucionais, seja do legislativo, seja do próprio judiciário. Questões que se enquadram no âmbito do terrorismo são tratadas com muito mais liberdade de ação por parte do executivo americano. Nesse sentido, criam-se, então, questões que, na verdade, fogem um pouco da possibilidade de uma cooperação bilateral entre Brasil e Estados Unidos para lidar com questões do crime organizado. Além disso, os impactos do ponto de vista econômico são muito severos, porque a classificação como organizações terroristas, elas exigem um conjunto de medidas muito severas dos Estados Unidos para qualquer instituição, qualquer pessoa que mantenha qualquer nível de relação com esse tipo de organização. O que gera, evidentemente, um custo econômico para a atuação de um conjunto de empresas nacionais e internacionais no Brasil, por conta de qualquer risco de uma pessoa que tenha um vínculo, ainda que indireto, com essa organização, esteja relacionado com essa empresa. Então, os custos econômicos são muito severos, ao passo que também criam um conjunto de embaraços do ponto de vista entre o que a legislação nacional brasileira prevê e o que os Estados Unidos passam, então, a enquadrar a partir do seu entendimento nacional. Agora, essas sanções contra o PCC e o Comando Vermelho, elas estavam concentradas no bloqueio de ativos, restrições financeiras. O que é que muda na lógica de combate a essas organizações agora que os Estados Unidos passam a considerá-las organizações terroristas? O que é que os Estados Unidos podem fazer
além desse bloqueio financeiro que já existia anteriormente? Então, um primeiro fator fundamental tem a ver com quem são os atores responsáveis por tratar dessas questões, né, do ponto de vista interno dos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre uma organização criminosa, para que a gente possa estabelecer qualquer política de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, isso se daria na alçada da própria Polícia Federal dos Estados Unidos, do próprio FBI. Né? Quando a gente trata de organizações terroristas, isso se escala para um conjunto de agências, como, por exemplo, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, e um conjunto inclusive, fóruns do ponto de vista do judiciário dos Estados Unidos, que tem uma transparência muito reduzida comparativamente a questões de crime organizado, que tornam essa ação muito menos transparentes para que o Brasil possa, em certa medida, fazer valer questões relativas ao seu interesse nacional. Então, o que a gente está falando é de uma perda de uma maior transparência no tratamento dessa questão por parte dos órgãos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, isso cria, inclusive, um conjunto de barreiras para a cooperação entre essas agências dos Estados Unidos e as agências brasileiras. Porque quando a gente fala sobre questões envolvendo terrorismo, o nível de sigilo, o nível de possibilidade de transferência de informação, de compartilhamento de informação e de cooperação, eles são muito mais restritos do que seriam em uma mera questão de crime organizado. Então, na prática, o que a gente vê, inclusive a experiência concreta de outros casos de classificação de organizações de crime organizado internacional e transnacional ao redor do mundo por parte dos Estados Unidos, é que isso, em termos práticos, tem impactado muito pouco numa redução da atividade criminosa dessas organizações. Né? E, ao mesmo tempo, sem dúvida, como já vem sendo debatido publicamente, isso abre uma margem de possibilidades para ações que fogem da normalidade das ações de combate ao crime organizado que são desenvolvidas por todos os Estados nacionais, né? Inclusive pelos Estados Unidos. Então, o que eu acho que na prática é muito importante é que isso gera para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, uma maior liberdade para agir nessas questões. Maior liberdade jurídica do ponto de vista da legislação interna dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, isso cria um embate claro e manifesto entre o que é o entendimento do governo dos Estados Unidos e o que é o entendimento da legislação nacional brasileira por uma questão que está majoritariamente que está diretamente ligada com o nosso território nacional, com uma questão que é uma questão da soberania nacional brasileira, é um assunto interno do Brasil. Claro que há repercussões internacionais, porque a gente sabe da transnacionalização dessas organizações. Entendemos que a cooperação internacional ela é fundamental para o combate ao crime organizado em qualquer lugar do mundo, mas qualquer atividade para tentar combater o crime organizado ou qualquer ação de combate ao crime organizado que se dê de maneira unilateral e que não respeite os limites constitucionais dos diversos atores envolvidos, ela coloca em risco a própria cooperação. E ela gera, sem dúvida, em grande medida, uma imprevisibilidade sobre como vai se dar a ação daqui para frente. Porque, a partir desse momento, os Estados Unidos passam a estar dotados, o governo dos Estados Unidos passa a estar dotado de uma maior liberdade de ação e, ao mesmo tempo, de uma menor capacidade e possibilidade de transparência nas ações destinadas para esse fim. Porque, justamente, quando a gente trata de questões de terrorismo, antiterrorismo, no ponto de vista da ação do governo dos Estados Unidos, a gente trata de questões que exigem um nível de sigilo muito mais sensível e que dificultam justamente a possibilidade, primeiro, do Brasil entender essas ações e assim poder cooperar com ela, poder ajudar na construção delas, poder ser parte integrante de uma colaboração e geram também riscos possíveis de ações unilaterais que venham a ferir o interesse e a soberania nacional do nosso país. E outro ponto, Hugo, que é interessante trazendo aí da sua resposta, é que essa classificação nova aí pode levar também instituições financeiras e empresas a adotar uns mecanismos mais rigorosos de compliance também em operações que estão envolvendo o Brasil. Como isso pode alterar, então, a relação com investidores e parceiros internacionais? E quando eu digo isso, até mesmo países, como o caso da China e outros que a gente tem uma relação muito próxima de comércio. Bem, essa é uma questão muito interessante, porque a gente teve, mais recentemente, né, nos últimos dias, algumas ações e sanções econômicas dos Estados Unidos a Cuba.
né, essas sanções, elas inclusive envolveram um conjunto de empresas que atuam na ilha cubana e que estavam diretamente vinculados, por exemplo, a meios de pagamento de companhias aéreas que faziam voos entre conjunto de lugares até a ilha de Cuba. A partir dessas sanções, o que a gente está vendo é que um monte de companhia aérea vai abrir mão de fazer os seus voos para Cuba pelo risco que está inserido em fazer qualquer ação que está diretamente sancionada pelo governo dos Estados Unidos. Nesse sentido, fazendo um paralelo para a gente entender a questão da lei antiterrorismo, o que a gente está trazendo para cá é que qualquer atividade econômica no nosso país, ela vai ter um nível de exigência de compliance, especialmente de atores internacionais, um nível de exigência de compliance muito maior para que não haja nenhum risco, ainda que indireto e ainda que sem nenhum prejuízo à atividade fim, de qualquer envolvimento de pessoa direta ou indiretamente relacionadas a essas organizações. E aí, o que a gente está falando não é apenas um risco, apenas a questão de empresas estarem tendo alguma relação com esse tipo de pessoas, mas dentro de uma estrutura de ação do governo dos Estados Unidos que dificulta a transparência necessária para que, inclusive, as agências e os órgãos nacionais brasileiros possam agir contra essas pessoas. Porque cria-se uma situação muito maior de desconfiança na capacidade das organizações nacionais brasileiras de darem conta desse tipo de ação. Então, a questão ela passa a ser muito mais complicada do ponto de vista da ação de combate ao braço econômico, à lógica econômica dessas organizações, que a gente sabe muito bem, tem uma natureza e um objetivo, uma motivação que é essencialmente econômica, são empresas, são máfias voltadas para o acúmulo de riqueza dos seus membros, de alguns de seus membros e daqueles que fazem parte da rede criminosa no qual eles usam para operar. Então, a partir do momento em que a gente dificulta esse tipo de cooperação, e a gente sabe que, evidentemente, numa economia globalizada, em que fazem uso de empresas e de operações dentro e fora do país, a colaboração internacional é um elemento essencial. Então, a gente está criando, na verdade, um custo muito maior, do ponto de vista econômico, uma dificuldade muito maior e uma insegurança jurídica muito maior para as empresas que operam no Brasil, ao passo que a gente tem uma menor transparência das ações que vão ser desenvolvidas pelo governo dos Estados Unidos para lidar com essa questão. Hugo, e outro ponto tem relação com essa pergunta anterior, é o fato de que, como você disse no início da nossa entrevista, essa foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos, porém a gente está falando da maior potência econômica e militar do planeta. Isso pode fazer com que outros países tratem o Brasil como uma ameaça por conta desses grupos terroristas, como classificados pelos Estados Unidos, e isso atrapalhe nossa posição diplomática na relação com outros países? Sobre a classificação a partir de outros estados, né, eu acho que isso, sem dúvida, pode vir a acontecer. Vai ser muito importante, nesse momento, uma resposta do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, né, que seja eloquente para demonstrar as motivações do Brasil para ser contrário, do governo brasileiro para ser contrário a esse tipo de classificação, e elas estão, em grande medida, muito bem embasadas no que é o consenso multilateral do direito internacional sobre questões de terrorismo. Então, o Brasil tem a seu favor uma posição que ela é compartilhada pela maioria dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, e por isso, e na verdade não só da maioria, mas de um conjunto de Estados-chaves, quando a gente fala sobre resoluções do Conselho de Segurança da organização, mas, sem dúvida, elas criam uma situação bastante complexa nas relações bilaterais do Brasil com outros países, porque os Estados Unidos, pelo seu peso econômico, pelo seu peso militar e pela capacidade de impor as suas sanções de natureza econômica, de natureza comercial a outros estados, cria um fator de risco nas relações bilaterais de qualquer outro estado como o Brasil. Entretanto, eu vejo que caberá ao governo brasileiro demonstrar aos seus parceiros que
essa é uma medida absolutamente descabida, assim como outras medidas que foram implementadas por parte do governo dos Estados Unidos atual. Sabemos que é um governo que age muito na base da impulsividade, né? E em alguns momentos, inclusive, contradizendo a si mesmo entre o que vinha falando que iria fazer na sua campanha eleitoral e o que está fazendo no seu governo, e, em muitos momentos, mudando de posição. Então, sem destruir as pontes necessárias para o diálogo, que é uma característica fundamental da capacidade diplomática brasileira, é necessário, sem dúvida, manter o diálogo com as autoridades, com os órgãos estadunidenses, para que possam voltar atrás nessa decisão, que é uma decisão muito prejudicial ao Brasil, muito prejudicial à soberania nacional brasileira. E, ao mesmo tempo, é importante que o Brasil busque demonstrar, junto aos seus parceiros, que essa é uma classificação absolutamente descabida, inclusive sob o ponto de vista do que é a classificação de organizações terroristas por parte da principal organização internacional que lida com questões de paz e segurança internacional. Muito obrigado por tirar o tempo da tua sexta aqui para conversar com a gente no Agora Metrópolis. Assunto importantíssimo, com muitas consequências que a gente ainda não sabe como vão ser lidadas. Então é importante ter a tua visão aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Uma ótima sexta e um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes.